Olá, eu sou Bruno Rafael e nesse canal a gente fala de livros. Um dos inscritos pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre a minha coleção de Tolkien. Então eu resolvi trazer os principais livros de Tolkien que eu tenho e alguns que ele fez voltado para o público infantil, mais infantil do que o Hobbit, que propriamente dito foi o seu mais o que fez mais sucesso de seus livros, né? Fora o Senhor dos Anéis também. Aí o primeiro livro que eu vou falar é esse aqui, o Árvore e Folha. Ele é capa dura da HarperCollins. Todos os trabalhos da HarperCollins que eles fizeram nesses últimos anos têm o mesmo acabamento, um acabamento de qualidade, capa dura, papel bom amarelado, com espessura bem gostosa de ler. E a fonte também é uma fonte boa. A folha de guarda sempre muito bem trabalhada nessas edições. Todas elas acompanham o fitilho. Eu sou o maluco do fitilho. Para mim, o livro veio capa dura, tem que ter fitilho para vir completo. E nesse livro, ele trabalha a importância das pessoas, não só as crianças, mas principalmente também os adultos, é, consumirem literatura de fantasia. Fantasia de qualidade, não fantasia que nessas que fazem agora, que só tem atrocidades. Esse aqui é o Silmarillion, também com folha de guarda muito bem trabalhada. Essa aqui é a folha de guarda, linda, linda, linda. Ilustração do próprio Tolkien, viu, gente? Tanto a capa quanto isso aqui, ó. No miolo tem as ilustrações do Alan Lee, algumas ilustrações do Alan Lee, bem... Nesse não tem, e no outro que tem, nesse aqui não tem. Nesse livro ele vai falar da primeira era e da segunda era, basicamente. Mais da primeira era do que da segunda era. Desde a criação do mundo que, que se passa a história até o final da segunda era, com a criação dos anéis. Totalmente diferente daquela atrocidade que a Netflix, que a Amazon fez, falando sobre os anéis de poder. O jeito que é criado o mundo é muito bonito nesse livro. Ele é criado através de música. E o Deus, que é o Ilúvatar, o único, ele tem tipo uns seres, anjos, tipo anjos, que ajudam na criação do mundo. Ele dá poder para cada um deles e cada um deles faz o que é determinado para ele fazer. Um deles é Melkor, que vai ser o primeiro Senhor do Escuro. E é muita coisa interessante que tem nesse livro. É, ele fala de como foram criados os elfos, como foram criados os anões. É muito, muito bom, muito gostoso de você ver como foi cada uma das raças adentrou no mundo. E por que os homens são chamados daqueles que foram beijados pela morte, que são os que vivem dos seres pensantes da história, como os elfos, os anãos e os humanos, eles são os que vivem menos, né? Os elfos são imortais, os anãos vivem em média 200 a 300 anos e o homem em média 100 anos. E quando os elfos conhecem os humanos pela primeira vez, que eles são os últimos seres a adentrar nesse mundo, e eles fazem amizade com ele e morre o primeiro humano na frente deles, eles choram porque eles ficam, meu Deus, como é que pode uma criatura ser tão breve assim, ter uma vida tão breve? E eles ficaram meio perturbados, né? Tem também fala sobre uma guerra que aconteceu nas Terras Imortais, que é onde vivem esses anjos angelicais quando vieram para o mundo. Eles ganharam uma ilha que é chamada de Terra dos Imortais lá. Aí nessa Terra dos Imortais, quando eles conhecem os elfos, eles levam muito desses elfos que eles conhecem da Terra-média para lá, para essa Terra dos Imortais. E lá, depois que o Senhor do Escuro faz algumas atrocidades lá com eles, atrocidade não, ele manipula eles lá, alguns desses elfos, eles entram num massacre entre si, acontece uma grande guerra entre os elfos, que é chamada de fratricínio dos elfos, e eles separam, ó,
boa parte, a maioria deles vão embora dessa Ilha dos Imortais e vai para a Terra-média e dá-se início a um grande reino dos elfos na Terra-média. Aí um desses líderes desses elfos, ele depois, mais pra frente, ele se casa com uma dessas seres angelicais, no mesmo nível essa criatura é do mesmo nível do Gandalf também, que o Gandalf também é um desses seres angelicais, o Gandalf, os cinco magos, né? O mago branco, o cinzento, os magos azuis e o castanho. Eles são também perto desses seres angelicais, mas de nível um pouco mais baixo que desses que criaram o mundo, que ajudaram a criar o mundo. Inclusive o Sauron também é do mesmo nível deles, desses seres mais baixos. Aí esse elfo que se casa com essa Maia, é Maia, né? Com essa Maia, eles têm uma filha que chama Lúthien e ela também é muito poderosa. Aí um humano se apaixona por ela. Aí o pai da elfa lá, da Lúthien, manda ele buscar uma joia que dá nome ao livro Silmarillion. Manda buscar uma dessas Silmarillion que ele que tá com o Senhor do Escuro, o Melkor, que foi tirado do elfo que construiu lá ainda nas Terras Imortais. E tem muitas outras histórias, é a história também de Beren, essa é a história de Beren e Lúthien, né? Aí depois tem mais na frente a história de Túrin e Turambar. Eu li, gente, há 5 anos atrás, então eu tô pegando algumas coisas que tem na minha cabeça aqui. Que vem os filhos de Húrin, que dá até nome a um outro livro que é mais voltado a ele, que tem aqui, eu já mostro. E tem tanta coisa, cara, tanta coisa nesse livro. Tem, no final dele tem um índice de nomes aqui gigantesco aqui para você verificar e tudo assim. É um livro maravilhoso, gente. Eu gostei tanto do Silmarillion que eu comprei uma outra versão, que é essa aqui, que tem um monte de ilustrações. Ela também tem uma folha de guarda do mesmo jeito, só que a capa, ó, tá vendo? É diferente. Essa aqui é a ilustração do Tolkien e essa aqui é a ilustração do Ted Nesmith. Eu não sei inglês, gente, então é isso aqui, Ted Nesmith. Eu vou mostrar uma ilustração dele aqui. A capa é desse autor, desse ilustrador. Aqui é os elfos quando foram criados. O mundo não tinha luz do sol nem luz da lua. Ele só tinha a luz das estrelas. Mais pra frente, outra ilustração. É muito bonita as ilustrações. É linda. Esse aqui é o filho de um dos filhos de Húrin. Uma ilustração mais linda do que a outra. Linda. Mas pode escolher qualquer uma das duas versões, que são muito bonitas, viu? Qualquer uma delas vai ser uma boa compra. Aí, esses eu já li. Esse eu comprei, mas eu ainda não li. É Contos Inacabados. Ele também tem... Deixa eu ver se tem alguma ilustração nele, eu nem lembro. Folha de guarda é o mapa. Fitilho, tal. Esse aqui ele não tem ilustração. Mas, mesma qualidade. Esse aqui tem é mencionada a história de Beren e Lúthien no livro O Silmarillion, mas esse livro aqui ele conta a história completa, com mais detalhes. Eu ainda não li esse, só li no Silmarillion. E esse aqui tem um monte de ilustração do Alan Lee. Folha de guarda, linda. Tem várias ilustrações do Alan Lee. Ele desenha muito bem, cara. Foram os desenhos do Alan Lee que serviram de base para
Peter Jackson fazer os filmes, aqueles filmes do ano 2001 em diante, que foi um dos filmes que mais ganharam o Oscar na história. Os 3 filmes juntos têm mais de 15 Oscars. A ilustração do Alan Lee. Eles podiam ter colocado mais ilustrações. É uma mais fantástica do que a outra. Tá vendo? Lindo, né? Enche os olhos, cara. As ilustrações do Alan Lee, você lembra mais o filme do Peter Jackson, porque ele se baseou muito nas ilustrações do Alan Lee. A capa. É muito bonita a história. E esse aqui é Os Filhos de Húrin. Tanto o Beren quanto o Húrin e o filho dele, do Húrin também, que é o Túrin, se não me engano, eles são muito, muito, muito fortes. Os caras são fora da curva. Os caras batiam de frente com os elfos mais poderosos da Terra-média. Lembrando que essas histórias se passam milhares de anos antes das histórias do filme, gente. E o Hobbit, esse aqui, ó, é a ilustração do próprio Tolkien. A capa. E dentro não tem ilustração. Tem algumas ilustrações do próprio Tolkien também, viu, gente? Só que eu queria mostrar as ilustrações do livro do Hobbit são do próprio Tolkien. Isso aqui foi até capa de livro dele, várias versões. Cara, o Hobbit tem uma das melhores histórias já feitas assim, de fantasia. Até mesmo ele é mais fluido do que o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é imensamente rico, muito, muito, muito rico. Só que o Hobbit é muito gostoso de ler, cara. Você não vê o tempo passar, a história flui muito, muito bem. Ilustração de Tolkien. Quer ver? E o Monstro, Senhor dos Anéis, que é um livro só que dividido em 3 volumes, mas é um livro só, Senhor dos Anéis, viu, gente? Capa do primeiro, folha de guarda é um mapa, não tem ilustrações, infelizmente. Sai uma versão agora da trilogia dos Senhor dos Anéis, da HarperCollins, cheia de ilustrações, uma mais linda que a outra. Eu fiquei apaixonado pelo. Se forem comprar e forem obcecados que nem eu por ilustração, vale muito a pena comprar a próxima. Só que ela está um pouquinho mais salgada do que essa aqui. Essa aqui você acha até de R$120. E tem promoção até que ela está de R$100. Esses 3 livros. A outra lá, se não me engano, está uns 230 para R$300. Mas é lindo, lindo, lindo. Cheio de ilustrações maravilhosas. Assim, a principal diferença que tem dos livros do Senhor dos Anéis para o filme do Peter Jackson é, no início, o Frodo, quando o Bilbo pega ele para criar, o Frodo tem ali por volta de 26 anos, mais ou menos, 23, 26. E ele só vai entrar na campanha da Irmandade do Anel, quando realmente vai desenrolar para ele ir fazer a jornada. Ele já tem 50 anos, então passam mais ou menos 24 anos, 25 anos até ele ir. Nesse meio tempo, ele aprende a língua dos elfos com o Bilbo. O Bilbo ensina tudo, porque o Bilbo é um estudioso, né? Ele ensina a língua dos elfos, ensina um monte de coisa que o Frodo não sabia. Quando o Frodo, toda vez que o Frodo encontra um elfo, ele fala na língua dos elfos com os elfos. É muito, muito bacana. E também tem um personagem aqui que é maravilhoso, que não existe no filme, que é o... Como é o nome dele? Assim, Tom Bombadil. Tem até um livro infantil. Esse aqui é o Tom Bombadil. Tá vendo? Tem um livro que foi lançado pela Martins Fontes, não sei se ainda tem. É só poesias. Aí tem uns contos aqui do Tom Bombadil, mas tem várias outras poesias aqui.
Muito, muito bom. Que folha de guarda fantástica, cara. Linda demais. Pra ficar perfeito só faltou fitilho. Já falei, né? Eu gosto de fitilho demais. Aí tem esse Tom Bombadil aqui, bem no início da aventura também. Ele ajuda eles e ele é um ser mágico extremamente poderoso, cujo o anel não tem efeito algum sobre ele. O Tolkien falou que algumas pessoas especularam que esse ser, esse Tom Bombadil, era o Ilúvatar. Só que o Tolkien na época ele falou que não é o Ilúvatar. Aí fizeram um monte de questões, aí falaram que ele era tipo um espírito da floresta. Só que na minha cabeça ele não é um espírito da floresta, porque ele fala que ele está no mundo antes da primeira gota cair na terra. Ele está no mundo antes da primeira árvore surgir com a primeira folha. Então, como é que ele é um ser da floresta, um espírito da floresta, se ele está antes das florestas na terra? Ele é uma coisa, para mim ele é o Ilúvatar. Aí vem a parte 2 dos seus anéis, que é as duas torres. Folha de guarda é o mapa, fitilho, tudo ok. E o Retorno do Rei, lindo também, maravilhoso. A principal diferença no terceiro livro, no terceiro filme, é que no final, os hobbits, quando retornam para casa, o condado está tomado por humanos. E acabaram com as árvores, acabaram com tudo, destruíram tudo no condado, fizeram um inferno lá na terra, oprimiram os hobbits e tudo. E então os quatro que chegaram lá se organizam com os hobbits remanescentes para lutar pela terra deles. Mais uma vez eles guerriam no finalzinho do livro. É quase 50 páginas essa labuta deles, né, no finalzinho do livro aqui. Num livro eles só chegam lá e voltam, voltamos, show, beleza. Aí, no final, eu quero falar sobre os livros infantis do Tolkien. Tem esse aqui que eu já mostrei, né? Que é uma série de poesias, de poemas, falando sobre a Terra-média. Esse aqui, ó, ele escreveu pro filho dele. O nome é Roverando porque o cachorro se chama Rover. Aí, que é o personagem principal, aí esse cachorro, ele é transformado num brinquedo para um mago. Aí ele tem uma aventura para ele tentando voltar a ser um cachorro de novo, tudo. É bem bacaninha, bem gostosinha a história. Tem 160 páginas, rapidinho você lê. Esse aqui é o Ferreiro do Bosque Maior. Também é muito gostosinha a história. A história se passa fala sobre um rapazinho que por acidente come uma estrela mágica que está dentro de um bolo que é feito de 20 a 24 anos, esse bolo para as crianças. Aí dentro desse bolo colocaram uma estrelinha mágica e essa estrelinha dá um poder dele para ele poder atravessar para o mundo das fadas. E é bacaninha. É Tolkien, gente. Tolkien ele nunca vai escrever uma coisinha assim bem bobinha, não. Sempre tem um significado. E esse aqui é o livro que eu mais gosto do Tolkien, gente. É o mais divertido, é o mais engraçado, cara. Ele conta a história do Mestre Gilles da aldeia. Ele é um fazendeiro ali, meio gordinho e tal, que vive a vida dele lá. E certo dia um gigante vem das montanhas longínquas, se perde e vem parar mais perto dos humanos. Aí ele por acidente consegue afastar esse gigante e fica afamado na região. E o pessoal começa a falar, poxa, esse aqui é o nosso herói, esse é o nosso herói. Aí o rei da região lá fica sabendo desse cara que afastou um gigante. Aí, moço, a gente tem que premiar ele com alguma coisa. Vamos dar uma espada pra ele. Aí pega uma espada velha que tinha lá no meio dele, dá essa espada, só que essa espada é mágica. Mais pra frente vai descobrir e tal. Aí, quando a fé, um dragão aparece na região, aí todo mundo fala, Mestre Gilles, vai ser você é o nosso herói, você tem que ir lá resolver essa parada. E ele fica, meu Deus, como é que eu me meti nessa enrascada? Aí a saga toda é sobre o envolvimento dele com esse dragão pra
desenrolar. Cara, é muito, muito divertidozinho, é bem bacana. E os cachorros aqui falam, viu? É muito engraçado. Toda vez que eu conto a história para meus filhos, que eu li um pouquinho para eles, eu fico imitando a voz do cachorro. Eu sempre gosto de imitar umas vozes bem diferentes, assim, para cada personagem, assim. Aí eles adoram quando eu imito o cachorro. Porque o cachorro, a primeira vez que ele aparece gritando socorro. Ele chega, socorro, socorro, socorro. Aí chega, é muito engraçado, gente. É muito bom para ler para os filhos também, viu? Aí tem uma mais infantil, bem mais infantil que o Tolkien fez, que é esse aqui, ó. O Senhor Boaventura. É bem infantilzinho mesmo, é desenho do Tolkien também. Folha de guarda. Aí tem uns desenhos que ele fez. A história é bem legal, cara, bem legal mesmo. Isso aqui é imitando a caligrafia do Tolkien. Algumas páginas de cor. O papel dentro é papel crochê, gente. É maravilhoso esse livro, muito engraçado. As crianças adoram quando a gente conta. O segredo de contar a história para a criança e chamar a atenção dela é sempre imitando a voz. Os meus filhos adoram quando eu faço isso. Você imita uma voz para cada personagem. Ele tem mais de 100 páginas, 105 páginas, 102 páginas. E tem esse aqui também, que é Cartas do Papai Noel. Lindo também esse livro. Esse Cartas do Papai Noel são várias cartas que o Tolkien escreveu para os filhos dele durante muitos anos. Ele escrevia imitando o Papai Noel, falando que era o Papai Noel. Maravilhoso. Então foi isso, gente. São esses aqui os livros que eu tenho do Tolkien. E é só. Valeu, gente. Obrigado.